A experiência interior. Notas sobre a contemplação. Thomas Merton. Organização e introdução de William Shannon. Tradução Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Editora Martins Fontes. Capítulo 5. Tipos de contemplação. Num sentido estrito, contemplação é a intuição imediata e, em certo sentido, passiva, da realidade mais interior, de nosso eu espiritual e de Deus presente dentro de nós. Mas há também uma forma imediata e ativa de contemplação, na qual essa intuição é alcançada, em certa medida, por nossos próprios esforços, auxiliados pela ação misteriosa e invisível da graça. O conceito de contemplação infusa é, em primeiro lugar, teológico, ou seja, refere-se a uma realidade que não é direta ou empiricamente verificável, mas é um dado da revelação. Não se deve permitir que isso soe mais misterioso ou esotérico do que realmente é. A revelação dessa intuição passiva parece estar implícita nas afirmações do Evangelho de São João, citadas no capítulo anterior. Quando Cristo diz: "Eu me manifestarei a Ele", isso significa que a atividade é da parte do Senhor e que aquele que contempla não é capaz de causar, por seus próprios esforços, a manifestação do objeto contemplado, nem é capaz de, por si mesmo, aumentá-la ou modificá-la. Em alguns casos, é até mesmo incapaz de impedir essa manifestação. A expressão clássica para esse tipo de graça é que ela é realizada em nós e sem nós. In nobis e sine nobis. Já a contemplação ativa ou imediata é realizada em nós, mas com nossa cooperação ativa. In nobis et non sine nobis. Normalmente, uma vida de contemplação ativa nos prepara para visitas ocasionais e imprevisíveis da contemplação infusa ou passiva. Além disso, a contemplação ativa nunca é capaz de alcançar a profundidade e a pureza da contemplação infusa, a qual, em sua forma mais pura, dá-se sem nenhuma mediação conceitual. Na contemplação ativa, os conceitos e juízos, ou ao menos os atos de fé provenientes de uma certa atividade mental, servem como trampolim para intuições contemplativas e para estados de quietude mais ou menos prolongados. Na contemplação ativa, há um esforço deliberado e continuado para apreender a vontade de Deus nos acontecimentos e para harmonizar-se totalmente com essa vontade. Esse tipo de contemplação depende da ascese do abandono, um relaxamento sistemático das tensões do eu exterior e uma renúncia às suas exigências tirânicas,
para que possamos nos mover numa dimensão que ultrapassa o entendimento e vai muito além de toda a nossa capacidade de planejamento. Na contemplação ativa, o elemento dialético está orientado para a descoberta da vontade de Deus, isto é, para a identificação da verdadeira direção tomada pelos eventos, especialmente em nossa própria vida. Juntamente com isso, há um interesse profundo pela atualização simbólica e ritual dos mistérios sagrados que representam os atos divinos pelos quais é efetuada a redenção e santificação do mundo. Em outras palavras, a contemplação ativa se apoia em um profundo alicerce de tradição litúrgica, histórica e cultural. Mas é uma tradição viva, não uma convenção morta. Além do que, é uma tradição ainda em crescimento e em movimento dinâmico. Na verdade, a mente contemplativa não é normalmente ultraconservadora, mas tampouco é necessariamente radical. Ela transcende os dois extremos, para permanecer em contato com o que há de genuíno e verdadeiro em qualquer movimento tradicional. Por isso eu diria, entre parênteses, que a mente contemplativa hoje não se associaria firme ou definitivamente com nenhum movimento de ordem política, religiosa, litúrgica, artística, filosófica ou qualquer outra em que possa o leitor pensar. O contemplativo permanece de fora dos movimentos, não porque estes possam confundi-lo, mas simplesmente porque não precisa deles e porque pode ir muito além, por si mesmo, do que poderia se estivesse formalmente integrado às fileiras formalistas e tão frequentemente fanáticas desses movimentos. Não obstante, a contemplação ativa deve estar em amplo contato com o logos de seu tempo. Isso quer dizer que, do contemplativo de hoje, espera-se que possua uma captação intuitiva e mesmo uma simpatia pelo que há de mais autêntico nos movimentos característicos de nosso tempo. Marxismo, existencialismo, psicanálise, pacifismo. Esses movimentos podem mesmo representar uma séria tentação para ele. Mas, se for um verdadeiro contemplativo, será capaz de resistir a essas tentações, pois sua contemplação, instintivamente e por si mesma, não se deixará aprisionar em sistemas conceituais. Quando digo se for um verdadeiro contemplativo, quero dizer se estiver suficientemente iniciado no sentido e valor da vida espiritual para preferir sua simplicidade a todas as complexidades e pretensões desses movimentos e dessas novidades intelectuais. Na contemplação ativa, o homem se torna capaz de viver dentro de si mesmo. Aprende a sentir-se em casa com seus próprios pensamentos, tornando-se cada vez mais independente de apoios exteriores. Sua mente é pacificada por sua própria atividade construtiva e não pela dependência passiva de coisas exteriores, diversões, entretenimentos, conversações, negócios. Isso significa que lhes traz satisfação interior da criatividade espiritual, de pensar seus próprios pensamentos, de chegar às suas próprias conclusões, de olhar para sua própria vida e orientá-la de acordo com sua própria verdade interior, descoberta
na meditação sob os olhos de Deus. Deriva sua força não do que tira das coisas e das pessoas, mas a partir de um doar-se para a vida e para os outros. Descobre o segredo da vida na energia criativa do amor. Não do amor como capitulação diante do sentimentalismo ou da sensualidade, mas como uma expressão profunda e sacrificial da liberdade. A contemplação ativa se nutre da meditação, da leitura e, como veremos, da vida sacramental e litúrgica da Igreja. Mas antes que a leitura, a meditação e a adoração se transformem em contemplação, devem fundir-se em uma visão intuitiva e unificada da realidade. Na leitura, por exemplo, passamos de um pensamento a outro, seguimos o desenvolvimento das ideias do autor e, se soubermos ler bem, contribuímos com algumas ideias próprias. Essa atividade é discursiva. A leitura se torna contemplativa quando, em vez de raciocinar, abandonamos a sequência dos pensamentos do autor, não para seguir nossos próprios pensamentos, que seria meditação, mas para simplesmente erguemos-nos acima do pensamento e penetrar no mistério da verdade, que é vivido intuitivamente como presente e real. Meditamos com nossa mente, que é somente parte de nosso ser, mas contemplamos com todo o nosso ser, não apenas com uma de suas partes. Isso quer dizer que a intuição contemplativa da realidade é uma percepção de valor, não uma percepção intelectual ou especulativa, mas prática e vivencial. Não é uma simples questão de observação, mas de realização. Não é algo abstrato e geral, mas particular e concreto. É uma captação pessoal do sentido e valor existencial da realidade. Tais intuições pessoais podem ser bastante paradoxais e às vezes até perturbadoras. A consciência da experiência vivida é bastante forte, mas não há nenhuma evidência discursiva ou intelectual para sustentá-la. Disso decorre uma combinação peculiar de certeza e incerteza. Sabemos, sem sabermos como o sabemos. E é claro que isso pode ser bastante perigoso. Pode conduzir à ilusão e ao inspiracionismo. A única garantia do contemplativo é a humildade, o abandono de si mesmo e a renúncia a todo o desejo de explorar a experiência com qualquer propósito que seja. O que acontece, acontece. Aceitamo-lo em humildade e o vemos sem interferir coisa alguma e sem estabelecer nenhuma comparação com outras experiências. Apenas caminhamos na presença de Deus. Quando aceita de maneira correta, a experiência contemplativa tem seu efeito próprio.
torna mais intenso e mais simples o amor a Deus e ao próximo. Se pudesse dizer que ela tem um propósito, seria esse. Mas, na verdade, a contemplação não tem um propósito fora dela mesma, pois, propriamente entendida, está inseparavelmente unida ao amor e identificada com este. O amor essencial à contemplação é seu propósito, assim como sua fonte. Ela não precisa de outro propósito, nem fonte. A beleza da verdade vista pela inteligência atrai nosso coração para fora de si mesmo, em amor e admiração. Quando o trabalho do pensamento conduz a uma intuição de amor e admiração religiosa, temos uma contemplação ativa. O elemento religioso da contemplação deve ser enfatizado aqui. Existe também uma contemplação estética e não religiosa, uma espécie de satisfação estética na beleza da verdade abstrata. Entretanto, a não ser que uma admiração sagrada eleve a percepção da beleza intelectual, ainda não teremos contemplação no sentido religioso da palavra. Aqui talvez devamos, portanto, reconhecer as limitações e deficiências do termo. A palavra contemplação é muito insossa, muito vaga e muito estética para transmitir plenamente a força espiritual de uma experiência verdadeiramente religiosa de Deus. Para continuar a usar essa palavra, temos de reforçá-la. Temos de esquecer suas conotações pagãs e intelectuais e pensar antes no tremor com que Moisés tirou as sandálias de seus pés no Monte Horebe, quando Deus falou com ele da sarça ardente e o advertiu que estava em solo sagrado. A contemplação, no contexto cristão, implica necessariamente um terror sagrado, um santo espanto. Liturgia. A contemplação ativa não é mera percepção e fruição de uma verdade espiritual abstrata, mas a participação na experiência coletiva da Igreja, que recebe de Deus a concreta revelação de seu mistério divino. Daí que geralmente seja a liturgia o foco da contemplação ativa. Na Sagrada Liturgia, temos, é claro, ritos e cerimônias simbólicas, música, discurso, poesia, oração coletiva. No entanto, passar por meio da liturgia a contemplação é algo muito maior que a mera fruição estética de um concerto religioso ou de uma forma bastante primitiva de drama sagrado. A liturgia cristã é duplamente contemplativa. É contemplativa no plano do discurso revelado e igualmente no plano do mistério ritual ou da ação sagrada. No plano do discurso revelado, temos o canto, ou, pelo menos, a leitura dos textos sagrados que contêm não somente verdades morais e conselhos ascéticos, mas, muito mais do que isso, o próprio anúncio formal do Evangelho, o mistério da salvação do homem. Quando paramos para ouvir o Evangelho,
damos testemunho formal e solene de nossa fé. E por esta fé, recebemos no coração a própria substância da verdade a nós revelada por Deus. Recebemos a palavra da salvação, que é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que entra nas profundezas de nosso ser com poder sobrenatural e transformador e desperta ou renova em nós nossa vida divina de filhos de Deus. Estar consciente dessa realidade interior em decorrência de uma fé atenta e cheia de amor e perceber a verdade do amor de Deus por nós e por este mundo é entrar no caminho da contemplação ativa que a liturgia abre para nós. Certos momentos da liturgia dos dias de jejum solene, como as têmporas, nos recordam da interconexão da revelação pública com a contemplação particular. No final de certas leituras das Escrituras, o diácono canta: ajoelhemo-nos, flectamos genua. E isso é, ou deveria ser, seguido de alguns minutos de oração silenciosa, durante a qual se supõe que cada um entre na plena consciência das palavras recém-cantadas. Infelizmente, essa prática há muito perdeu seu sentido original e seu uso na liturgia está apenas começando a ser retomado. O mais alto nível de contemplação litúrgica está na ação sagrada, no ritual dos sacramentos e, acima de todos os grandes mistérios, na Santa Eucaristia. Esses ritos e dons divinos são mais que símbolos. Compreendem as próprias realidades que seu simbolismo expressa e trazem consigo graças que iluminam o olho do coração para que este perceba o significado interior deles. O sacramento do batismo era mesmo conhecido nos tempos antigos como uma iluminação. E o ritual desse sacramento de iniciação cristã ainda nos diz eloquentemente que ele traz não somente a fé, mas também o poder de saborear a plenitude desta na contemplação. A Igreja não somente ora para que Deus ilumine a mente do candidato ao batismo e remova toda a cegueira do mais profundo de seu coração, como também marca todos os seus órgãos sensoriais com o crisma, para que ele escute os preceitos de Deus, veja a luz de Deus, sinta o doce perfume de Cristo, fale as palavras da vida e creia na palavra do Senhor. Todo o ser do batizado é marcado em nome da Santíssima Trindade, e os sentidos místicos são despertados nele pela graça do sacramento. O batismo nos santifica ao trazer à vida nosso eu mais profundo como novo homem em Cristo. No ato do batismo, recebem-se os 7 dons do Espírito Santo, os quais são, de acordo com o ensinamento de São Tomás, as faculdades espirituais que tornam possível uma vida mística plena em qualquer um que renuncie ao mundo e ceda completamente à ação de Deus.
O batismo, porém, é só o começo da nobre e sublime vida do cristão como filho de Deus. O maior dos sacramentos, o que torna todos os outros perfeitos e completos, é a Santa Eucaristia, o mistério do amor de Cristo, no qual o cristão é sacramentalmente unido ao Senhor ressuscitado em santa comunhão. Ao receber o corpo do Salvador na hóstia consagrada, o fiel afirma sua união com Cristo na paixão, na morte e na ressurreição. Torna-se um só coração, uma só mente e um só Espírito com o abençoado Salvador. Perde-se no Cristo místico, como a gota de água se perde em um cálice de vinho. O mistério da Eucaristia simboliza e realiza a união mística do crente com Cristo pela caridade. A graça da contemplação permite-lhe penetrar no pleno significado desse mistério e perceber-lhe a profundidade e o alcance. Contemplação é uma palavra muito fraca para o grande dom que São Paulo chama de espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Cristo, o qual nos deixa com, abre aspas, que Ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a riqueza da glória da sua herança e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Fecha aspas. Efésios, capítulo 1, versículos 18 e 19, e capítulo 3, versículo 19. Pela participação viva na liturgia, o cristão se prepara para entrar na contemplação que a Igreja tem dos grandes mistérios da fé. Neste, mais que em qualquer outro caso, a contemplação não é simplesmente algo mental e discursivo. Ela envolve aqui todo o ser do homem, corpo e alma, mente, vontade, imaginação, emoção e espírito. A adoração ritual toma o homem em sua totalidade, consagrando-o integralmente a Deus. Daí o porquê de a contemplação ser a perfeição da adoração. Sem contemplação, a adoração tende a permanecer exterior e sem vida. A simples existência da liturgia da Igreja é, portanto, um chamado à contemplação. Permanecer afastado da liturgia, permanecer fora dela, é excluir-se de possibilidades de contemplação ativa que a Igreja oferece para todos, com as muitas graças e luzes que somente a ela foi concedido distribuir a seus filhos. Na Santa Ceia, Jesus nos deu mais que uma doutrina sublime. Deu-nos a si mesmo o caminho, a verdade e a vida. O Santíssimo Sacramento não é um sinal ou uma figura de contemplação. O sacramento contém aquele que é o princípio e o fim
de toda contemplação. Não deve causar surpresa, portanto, que uma das maneiras mais comuns de entrar em oração infusa seja por meio das graças concedidas na Santa Comunhão. A união com Deus na atividade. Os cristãos, em sua grande maioria, jamais se tornarão puros contemplativos na terra. Isso, porém, não quer dizer que aqueles cuja vocação é essencialmente ativa devam resignar-se a ser excluídos de todas as graças de uma profunda vida interior e de toda a oração infusa. Cristo prometeu que as três pessoas divinas se manifestarão a todos os que o amam. Há muitos cristãos que servem a Deus com grande pureza de alma e perfeito sacrifício de si na vida ativa. Sua vocação não lhes permite encontrar a solidão, o silêncio e o tempo livre necessários para que possam esvaziar a mente por completo das coisas criadas, perdendo-se em Deus somente. Estão muito ocupados servindo nas pessoas de seus filhos na terra. Ao mesmo tempo, a mente e o temperamento desses indivíduos não os habilitam a levar uma vida puramente contemplativa, pois não teriam paz sem a atividade exterior. Não saberiam o que fazer consigo mesmos. Vegetariam e sua vida interior se tornaria fria. No entanto, sabem como encontrar a Deus, dedicando-se a Ele em labores de sacrifícios de si mesmo, através dos quais são capazes de permanecer em sua presença por todo o dia. Eles vivem e trabalham na companhia de Deus. Percebem que Ele está neles e sentem uma profunda e pacífica alegria em estar com Ele. Levam uma vida de grande simplicidade, na qual não sentem nenhuma necessidade de ir além dos níveis comuns de oração vocal e afetiva. Sem o perceber, sua prece extremamente simples é, para eles, tão profunda e interior que os conduz ao limiar da contemplação. Apesar de nunca entrarem profundamente na vida contemplativa, não são estranhos às graças aparentadas com a contemplação. Embora sejam trabalhadores ativos, são também contemplativos ocultos, por causa da grande pureza de coração que se conserva neles, pela obediência e caridade fraterna, bem como pelo alto sacrifício e perfeito abandono à vontade de Deus, que caracterizam tudo o que fazem ou padecem. Estão muito mais próximos de Deus do que podem perceber. Fruem de uma espécie de contemplação disfarçada. Cristãos como esses, longe de serem excluídos da perfeição, podem alcançar um grau de santidade mais elevado do que aqueles aparentemente favorecidos com uma vida interior mais profunda. Ademais, há toda a diferença do mundo entre esses contemplativos ocultos
e o cristão de fachada, cuja piedade é uma mera questão de rotina exterior e formal. A diferença é: estes homens vivem somente para Deus e para o seu amor. É impossível não conhecerem algo de Deus. Seria bom indicar aqui que essa contemplação disfarçada tem suas vantagens. Sendo a contemplação uma comunhão no esconderijo divino e com um Deus escondido, ela tende a ser pura na medida em que é ela mesma escondida. Obscuridade e sinceridade costumam caminhar juntas na vida espiritual. O contemplativo disfarçado é justamente aquele cuja contemplação não é mais oculta a ninguém do que a si próprio. Isso pode parecer uma contradição em termos. No entanto, o fato de que a graça da contemplação é mais segura e mais eficaz quando já não é buscada, querida ou desejada é uma estranha e profunda verdade. Em certo sentido, a contemplação é mais pura quando pouco percebida. É claro, para se poder dizer que realmente houve contemplação, é necessário que haja alguma percepção desta. Se não há absolutamente nenhuma percepção, então não há contemplação. Falamos aqui de uma percepção que está presente, mas que é completamente inconsciente de si mesma. É uma espécie de percepção negativa, um não saber. De acordo com a expressão clássica do pseudo-Dionísio, conhecemos a Deus não o conhecendo. Alcançamo-lo apofaticamente nas trevas que estão para além dos conceitos e contemplamos, por assim dizer, ao esquecermos que somos capazes de contemplar. No momento mesmo em que nos damos conta de estar contemplando, o dom da contemplação é maculado. Isso foi observado há muito tempo por Santo Antão, o Grande, que disse, abre aspas, a oração mais pura é aquela em que o monge já não está consciente de si mesmo ou do fato de estar em oração. Fecha aspas. As pessoas frequentemente pensam que esta nota de Santo Antão se refere a algum curioso estado de absorção psicológica, a uma espécie de sono místico. Para ser exato, ela se refere a uma consciência sem ego, uma liberdade espiritual, uma leveza e uma ausência de grilhões que transcende todos os estados psicológicos particulares. É realmente um não-estado. Aqueles que aspiram a tornar-se contemplativos devem estar em guarda contra uma espécie de pesado e inerte estupor, no qual a mente é como que engolida por si mesma. Permanecer imerso em suas próprias trevas não é contemplação. E ninguém deve tentar parar o funcionamento de sua mente, deixando-se fixar em seu próprio nada. Ao contrário, devemos, na fé e na esperança, sair de nosso próprio nada e buscar a libertação em Deus. O contemplativo disfarçado é, por sua pureza de intenção, liberado de preocupações temporais.
já não busca a si mesmo na ação ou na oração. Alcançou uma espécie de santa indiferença, abandonando-se à vontade de Deus e buscando ocupar-se apenas com as realidades do momento presente. Com realidades do momento presente, quero designar, é claro, apenas as realidades interiores e espirituais, não as emoções e excitações superficiais, que são tão somente ilusão e não realidade. A vida de contemplação na ação e na pureza de coração é, portanto, uma vida de grande simplicidade e liberdade interior. Nela, não se busca nada de especial, nem se demanda nenhuma satisfação em particular. Nela, está-se contente com o que se é. Simplesmente se faz o que tem de ser feito. E quanto mais concreto for o que tem que ser feito, melhor. Quem a vive não se preocupa com os resultados do que é feito, mas fica contente com os bons motivos que tem, sem angustiar-se demasiadamente com a possibilidade de cometer erros. Desse modo, pode nadar na intensa corrente da vida e permanecer a todo momento em contato com Deus, na simplicidade e mistério de uma tarefa comum, evidente e presente. Em tais momentos, andar pela rua, varrer o chão, lavar os pratos, escolher feijões, ler um livro, dar um passeio pela mata, tudo pode ser enriquecido pela contemplação e pelo obscuro sentido da presença de Deus. Essa contemplação é justamente mais pura porque a pessoa não olha para ver se ela está lá. Esse caminhar com Deus é uma das mais simples e mais completas maneiras de viver uma vida de oração e uma das mais seguras. Ela nunca chama a atenção de ninguém, muito menos a atenção de quem a vive. E aquele que a vive logo aprende a não querer ver nada de especial em si mesmo. Esse é o preço de sua liberdade. Foi dito acima que tais pessoas, por nunca estarem plenamente conscientes de seu estado contemplativo, gozam de graças aparentadas com a contemplação. Não se deve pensar, contudo, que esses indivíduos não possam ser verdadeiros místicos. Certamente, uma genuína vida mística deve ser vivida em tais condições. As graças místicas concedidas a essas almas podem ser de um caráter ativo, mas há um forte veio subjacente de intuição contemplativa. Esta permanecerá pura em um indivíduo enquanto este tomar o cuidado de não se perder na atividade, de não se deixar preocupar com resultados e não perder a pureza de intenção. Seja na contemplação ativa, seja na passiva, a pureza de coração é sempre a guardiã da verdade contemplativa. Contemplação infusa e contemplação adquirida. Até agora, evitamos deliberadamente a classificação que divide a contemplação em adquirida e infusa, pois a legitimidade dessa divisão foi veementemente contestada por alguns teólogos e parece que não há muito sentido em ressuscitar
uma controvérsia que já morreu de morte natural. A batalha quanto a essa divisão se deu de modo bastante infrutífero nos anos 20 e 30 do século XX. Os participantes da discussão estavam tentando determinar os limites fenomenológicos da oração mística. Quando um estado de oração deixa de ser natural ou adquirido, tornando-se sobrenatural ou infuso? Em outras palavras, quando o principal agente deixa de ser o homem e a primazia passa para o Espírito de Deus? Em que ponto a oração começa a apresentar sinais de ser verdadeiramente mística? Ademais, outra questão envolvida na controvérsia: é possível, por meio do esforço continuado, inspirado pela graça de Deus, preparar-se para a verdadeira contemplação e nela penetrar? Essas questões, que logo se tornaram bastante complexas, parecem ser, quando vistas em perspectiva, acima de tudo, disputas insignificantes acerca de palavras. Tudo dependia, em especial, da maneira como se definia contemplação e místico. Aqueles que dividiam a contemplação em natural e sobrenatural diziam que a contemplação natural podia ser adquirida. Essa contemplação natural e adquirida era algo semelhante ao que foi descrito nas páginas deste livro como contemplação ativa, uma percepção intuitiva da realidade suprassensorial alcançada depois de esforços espirituais preliminares da parte do próprio contemplativo. Mas os defensores da contemplação adquirida sustentavam que esta não era realmente mística. Outros, falando evidentemente do mesmo estado de oração, sustentavam que este se caracterizava por contemplação mística e verdadeira, mas não era adquirido. Era um dom sobrenatural, passivo. Contemplação natural e teologia mística. Nestas páginas, decidi ignorar as complexidades do já defunto argumento e simplesmente presumi a existência de uma intuição suprassensorial do divino, que é um dom da graça para o qual podemos, em alguma medida, preparar-nos por nossos próprios esforços. Para isso, baseio-me em uma distinção feita pelos padres gregos, a distinção entre contemplação natural, teoria psique e teologia, ou contemplação de Deus. Teoria psique é a intuição das coisas divinas no reflexo de Deus na natureza e através dele, bem como nos símbolos da revelação. Ela pressupõe completa purificação do coração por uma longa preparação ascética que liberta a alma da sujeição às paixões e, consequentemente, das ilusões geradas pelo apego passional às coisas exteriores. Quando o olho é limpo e simples, isto é, desinteressado, possuidor de apenas uma intenção, pode então ver as coisas como realmente são. Nesse estágio, o contemplativo é alguém cujos pensamentos não são mais passionais, distorcidos. São simples e diretos. Ele vê diretamente a natureza das coisas como esta realmente é. Vê, ao mesmo tempo, a sua própria natureza. E isso é a graça mística de Deus. Ora, a palavra natural, no quadro dessa espécie de contemplação, não se refere à sua origem, mas sim a seu objeto. Teoria psique é uma contemplação do divino na natureza.
não na contemplação do divino por nossas potências naturais. Entendida nesse sentido, a contemplação natural é, de fato, mística, o que significa dizer que é um dom de Deus, uma iluminação divina. Ainda assim, ela envolve trabalho e preparação da parte do contemplativo. Este deve olhar em torno de si, vendo o mundo criado e os símbolos dos quais está preenchido. Tem de receber, na linguagem de símbolos da Escritura e da liturgia, palavras de Deus que transformem sua vida interior. A contemplação natural também vê os seres angélicos que formam uma parte da natureza criada e comunga com eles. Essa contemplação natural, que vê o divino na natureza e por meio da natureza, serviu-me de modelo para o que escolhi chamar de contemplação ativa, uma contemplação que o homem busca e para a qual se prepara por sua própria iniciativa, mas que, por o dom de Deus, é completada na intuição mística. Teologia ou contemplação pura, teologia mística, na linguagem do pseudo Dionísio, é um contato direto e quase experimental com Deus, além de todo pensamento. Isto é, sem intermediação de conceitos. Isso exclui não somente os conceitos marcados pelas paixões, pela sentimentalidade ou pela imaginação, mas até as mais simples intuições intelectuais que requeiram qualquer espécie de intermediário entre Deus e o Espírito. A teologia, entendida nesse sentido, é um contato direto com Deus. De acordo com os santos padres, essa suprema contemplação cristã é um conhecimento quase experimental de Deus, tal como Ele é em si mesmo, ou seja, de Deus como três pessoas em uma só essência, pois este é o maior mistério em que Ele se revelou a nós. A entrada nesse mistério supremo não é uma questão de esforço espiritual, sutileza intelectual e muito menos de estudo. É uma questão de identificação pela caridade, pois a caridade é a semelhança da alma a Deus. Como diz São João, abre aspas, todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu seu Espírito e nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Fecha aspas. 1 João, capítulo 4, versículos 7, 8, 13 e 14. Esse texto aparentemente simples do apóstolo contém uma imensa profundidade teológica. Dá plena justificação ao ensinamento dos místicos cristãos sobre a possibilidade de aprendermos, na caridade contemplativa, o próprio ser de Deus,
tal como ele é em si mesmo. Pois o homem perfeito no amor iguala-se a Deus, que é amor, tornando-se assim capaz de experimentar em si mesmo a presença das três pessoas divinas: o Pai, origem e doador do amor; o Filho, imagem e glória do amor; e o Espírito, que é a comunicação do Pai e do Filho no amor. Mas essa teologia tem ainda outra característica que não devemos deixar de considerar. Ela é realmente um contato com Deus na caridade, mas também e acima de tudo nas trevas do não saber. Isso decorre necessariamente do fato de estar além dos símbolos e das intuições do intelecto, alcançando a Deus diretamente, sem intermediação de nenhuma imagem criada. Se há um intermediário, este não é intelectual, não é uma imagem ou um conceito da mente, mas uma disposição de todo o nosso ser, gerada pelo mesmo amor, que assim nos assemelha e conforma a Deus, para que nos tornemos capazes de experimentá-lo misticamente em nosso eu mais profundo e por meio deste, como se Deus mesmo fosse nosso eu verdadeiro. O eu interior do místico, elevado e transformado em Cristo, unido ao Pai no Filho pelo Espírito Santo, agora conhece a Deus não tanto por meio de uma imagem objetiva, mas por sua própria subjetividade divinizada. É verdadeiramente uma coisa difícil de comunicar em palavras e ainda mais difícil de imaginar para aquele que não a experimentou. O melhor que podemos fazer é ler e meditar os textos dos mestres capazes de falar por experiência própria. Abaixo damos como exemplo um texto de São Gregório de Nissa, em que interpreta, como símbolo da união mística, a subida de Moisés ao Sinai pela nuvem escura, em que o profeta fica face a face com Deus. Lembramos o leitor de que os animais e seres humanos devem se manter longe do sopé da montanha. Não devem mesmo tocá-la, sob pena de morte. Isso, nos diz São Gregório, significa que os conceitos passionais e mesmo os conceitos simples devem ser mantidos longe da montanha da contemplação. O espírito deve subir às trevas, totalmente livre de conceitos. Abre aspas. Na medida em que o espírito, por meio de uma aplicação cada vez maior e mais perfeita, chega a um entendimento do que significa conhecer essas realidades, e quanto mais se aproxima da contemplação, tanto mais vê que Deus é invisível. Tendo deixado para trás toda a aparência, não somente as que são percebidas pelos sentidos, mas também aquelas que a inteligência crê apreender,
Ele penetra no invisível e no incognoscível, onde vê Deus. Fecha aspas. Fontes cristãs. Essa visão de Deus é uma visão nas trevas. Logo, não é a visão face a face de que gozam os bem-aventurados no paraíso. Não obstante, é um contato igualmente real e verdadeiro com Deus. A principal distinção entre os dois é que o contato aqui na Terra se dá sem clareza e sem um ver. De fato, o espírito vê Deus precisamente por entender que Deus é completamente invisível para ele. Na subida, profunda e total aceitação da invisibilidade de Deus lança para longe de si os últimos traços de mediação conceitual e, ao fazê-lo, liberta-se dos obstáculos espirituais que estavam entre ele e Deus. Pensamentos, a luz natural e as imagens espirituais são, por assim dizer, véus ou cortinas que impedem a sensitividade direta e nua pela qual o espírito toca o ser divino. Quando os véus são removidos, pode-se tocar, ou melhor, ser tocado por Deus nas trevas místicas. A intuição o alcança por meio de um salto final para além de si mesma, um êxtase no qual ela sacrifica a si mesma, entregando-se à presença transcendente de Deus. Nesse ato final, o estático de não saber, o abismo entre nosso espírito como sujeito e Deus como objeto, é finalmente transposto. E no abraço de amor místico, sabemos que nós e Deus somos um. Isso é contemplação infusa no mais puro sentido do termo.